Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da mãe de uma criança autista com lembranças de uma vida passada. Nessa segunda parte, além de perguntas e respostas, vocês também verão pequenos vídeos que a mãe fez do filho falando sobre essas lembranças. Se você não assistiu a primeira parte, não tem problema nenhum. É só acessar o link que está disponível tanto aqui em cima quanto na descrição do vídeo. Confere a primeira parte e volta aqui para ver a segunda. Bom proveito! Eu sei que você gravou o seu filho uma segunda vez. Isso. E você não comentou isso. Eu queria que você falasse dessa segunda vez, porque na primeira vez você virou, conforme você falou, o celular contra a mesa. Na segunda vez você gravou a figura dele e nós vamos colocar esse vídeo sem a identificação no ar para as pessoas ouvirem da própria voz dele. Você poderia falar dessa segunda vez? Sim. Eu, depois de ter colhido todas as informações, né, eu esperei passar alguns dias para poder fazer as perguntas, para ver se ele realmente me responderia da mesma forma que antes. E eu estava até com a intenção de fazer novas perguntas. Só que como eu vi que era um assunto desagradável para ele, eu estava tentando achar uma forma de fazer com que ele não ficasse constrangido. Então, ele gosta muito de conversar no café da manhã. Então, novamente, no café da manhã, eu falei com ele: filho, a mamãe precisa perguntar para você de novo sobre aquele assunto que você me contou outro dia, enquanto a gente tomava café. Só que a mamãe vai gravar você. Aí ele não concordou, aí a mamãe conversou com ele, falou que era importante gravar, para um dia ele ver, ele não esquecer e tudo mais, né? Ele aceitou, mas estava bem emburrado. E novamente eu voltei a fazer as perguntas para ele, dessa vez filmando o rostinho dele. E todas as perguntas que eu fazia era sempre a mesma resposta. Não mudou em nada. Eu perguntei sobre a torre, eu perguntei sobre a idade dele, eu perguntei sobre o local. Eu fiz as mesmas perguntas que antes. E ele me respondeu exatamente da mesma forma. Você comentou no início que ele não sabia que relação ele tinha com essa pessoa, se era namorado ou mulher. Mas na segunda vez, assim, mais tarde na gravação, você falou, quando ele viu no vídeo uma cena de tsunami, ele comentou que era ele e a namorada dele. Eu queria saber se foi uma imprecisão no relato ou se de fato no começo ele não sabia e depois ele sabia que era namorada e não mulher. No começo ele tinha dúvidas, ele lembrava que ele estava acompanhado de uma mulher e que aquela mulher era alguém da família dele. Aí eu perguntei para ele: mas quem é essa mulher, né? Era o quê? Amiga, namorada? E ele falava: mãe, eu acho que ela é a minha namorada. Aí depois, fora das câmeras, né, que eu tinha gravado, eu tentei conversar com ele novamente. Eu falei: filho, era esposa, era namorada? Ele: mãe, eu acho que ela era minha mulher. Eu acho que ela era minha mulher. Eu falei: é mulher ou namorada, meu filho? Ele: mãe, não sei, eu sei que eu tinha alguma coisa com ela. Eu só não consigo me lembrar o que é. Vamos deixar no relato assim, namorada, mulher, era alguém com relação com ele. Com relação com ele, uma relação de afeto amoroso mesmo. Ele falou para você me contou, que ele ia a uma cachoeira que era perto do forte, e você encontrou essa cachoeira. Você encontrou mais do que uma, inclusive, pelo que eu me lembro. Ele chegou a reconhecer como sendo uma ou outra? Sim. Próximo do forte existe uma cachoeira. Outra cachoeira fica mais distante. E eu fiz as pesquisas, vi as imagens e eu mostrei
as cachoeiras para ele. E ele me mostrou exatamente a cachoeira que ficava próximo ao forte. Esse forte também, não sei se houve reconstrução e tudo mais, se ele teria como reconhecer visualmente. Que tipo de reconhecimento visual ele teve do forte ou da praia, conforme ele viu no vídeo? Bom, esse forte ele foi construído em 1600 e alguma coisa. Teve invasão, teve destruição. Aí eu acredito que no começo era um forte muito simples, né? Teve invasão, teve destruição, aí novamente reconstruíram, aí teve uma outra invasão. Enfim, hoje o forte ele tem algumas ruínas do que era antigamente, porque depois do tsunami ele sofreu uma reforma, uma ampliação, porque aquele ponto ele ficou muito importante para Portugal. Eles precisaram ampliar, fortificar mesmo aquele forte, e por isso existe algumas partes de como ele da construção, a primeira construção, né? Que é a construção mais antiga. Existem partes dele ainda preservadas. Eles preservam lá algumas paredes, algumas entradas, portas, mas ele sofreu uma ampliação, uma modificação. E ele reconheceu visualmente, de alguma forma, o forte, ou foi só a praia e o local onde está o forte? Exatamente. A praia é o local onde está o forte. Ele não reconheceu o forte, mostrando assim, porque realmente parece ser mais atual. Quando ele entrou no quarto, o que ele reconheceu que você estava vendo? Que imagem que você estava vendo que ele reconheceu? Bom, no momento em que ele entrou no quarto, eu tinha dado pause para ele não ouvir nada. E era a parte do jornalista falando sobre o fato de poucas pessoas saberem desse ocorrido no Brasil. Contou bem pouquinho a história de como aconteceu, o que aconteceu lá em Portugal, e as ondas chegaram no Brasil, e houve, né, destruição de algumas aldeias, né, de algumas plantações, e que há relatos de apenas 2 pessoas que morreram nessa tragédia. E era um homem e uma mulher. E foi exatamente nesse momento que eu falei assim: mãe, sou eu. Foi exatamente nesse momento que ele entrou no quarto. Eu tinha dado pausa para ele não ouvir nada, e ele pegou nesse ponto da história. Eu me lembro que você me contou sobre um reconhecimento que ele deu de um tipo de escada, que foi a escada que foi destruída. E que ele viu uma escada, que a gente vai até mostrar em foto, que não tem nada a ver, mas é porque é em ferro, é numa torre, mas é um tipo de desenho de escada que ele achou parecido. Fale sobre isso, por favor. Isso. Quando ele falou sobre a torre de vigilância, eu pedi para ele falar, ele falou: mãe, é de madeira. E eu fiquei curiosa, eu entrei no Google e fiz uma busca e comecei a ver as torres e mostrar para ele. E passei por muitas fotos e nada convencia ele, né, daquilo que ele via. Até chegar um momento em que ele viu uma estrutura de ferro e ele falou assim: mãe, é bem parecida com essa, só que é de madeira. Aí eu olhei e falei: você tem certeza, filho? Ele: sim. É a mais parecida com essa aqui. A escada, a casinha, é desse jeito. E sim, depois passou um tempo, eu novamente pedi para que ele me mostrasse a torre de vigilância. Aí ele foi passando e foi lá na mesma torre. Me mostrou a mesma torre que ele havia me mostrado antes. Uma coisa que não ficou muito clara para mim é sobre a época. Até que ponto ele falou, porque deu a entender que ele falou para você 1700. Ele falou isso? Porque sendo uma criança é surpreendente isso, né? Exatamente. Ele falou: mãe, era uma época de 1700, 1800, eu não sei.
Eu sei que era muito, muito antigo. Nem a avó da sua avó era viva ainda. Tanto é, Carlos, que quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu botei assim, tsunamis que já aconteceram no passado. Porque ele deu uma data do passado, né? E a gente estuda a história, né? E a gente não escuta falar nada sobre isso. Então eu botei tsunamis, relatos de tsunami na história, ou tsunamis antigos, algo do tipo, eu não consigo me recordar. Aí mostrou a relação dos tsunamis, né? Veio mostrando. E a mais importante até então do passado é essa de Portugal, que atingiu o Brasil. Eu falei assim, ponto, é essa. Em 1755 fui saber dessa história dentro do Brasil, e infelizmente apenas 4 cartas que se encontram em Portugal falando a respeito do ocorrido, como isso afetou a produção da cana-de-açúcar, né, da época, como isso afetou. E só foram encontradas essas quatro cartas falando sobre isso. Por isso que poucas pessoas sabem a respeito dessa história. Acho muito importante nós salientarmos o fato de que os autistas, eles têm eles dão um valor à verdade imenso, muito mais do que as pessoas que não são autistas. A verdade assim, eu até estava conversando um outro dia com uma avó de um autista, que ela me explicou que o autista, ele fica extremamente contrariado de alguém achar que ele está mentindo. Eu queria até ouvir a sua opinião sobre isso. Sim, exatamente. Quando ele começou a contar, né, sobre a experiência para mim, ele estava muito sério, muito focado. E a irmãzinha desmerecendo a história dele. E ele não gostou nada de ser contrariado. Isso irritou bastante ele. Por isso que eu não consegui fazer um vídeo longo a respeito do assunto. Porque ele ficava muito irritado. E em todas as questões, né, que ocorrem na vida dele, ele conta, ele passa a verdade dele, e ele não gosta que as pessoas duvidem. É aquilo que ele está contando, é a verdade, porque ele gosta da verdade e quer ser ouvido, quer ser compreendido, e quer que as pessoas realmente deem credibilidade àquilo que ele está falando. Eu queria aproveitar também e comentar sobre uma coisa que ele falou, que quando ele foi cair no mar, que ia morrer, ele não sentiu, não é isso? Como se tivesse sido poupado desse sentimento. Eu queria falar uma coisa que eu nunca pude falar, que eu tenho um conhecido que não quis dar entrevista para o canal, mas eu falei com ele, então é verdade, e é muito parecida a situação. Ele foi atropelado por um ônibus, né? Assim, como pedestre, o ônibus bateu de frente, só que instantes antes do choque, ele me contou que foi retirado de dentro do corpo. É como se cada ser segurasse num braço dele, foi tirado pelos braços de dentro do corpo dele. Ele de fora, ele disse que ele viu o ônibus batendo no corpo dele, o corpo dele rolando no chão, e quando o corpo estava parado no chão, ele foi devolvido para dentro do corpo. É um relato diferente, mas que mostra uma situação similar, de poupar a pessoa de viver uma situação de estresse. Exatamente. É interessante também o que você falou de que ele teve a missão de vir salvar uma família. Isso joga uma luz muito forte sobre a situação de uma pessoa, né? Que alguém poderá pensar, mas como assim? Se ele é autista, ele vai salvar uma pessoa. Eu acho que nós precisamos repensar muito sobre muitas situações. A pessoa que tem qualquer condição que possa ser considerada pelos nossos olhos como uma situação de desvantagem,
Na verdade, não é à toa que a pessoa está nessa situação. E, na verdade, essa desvantagem, aparente desvantagem, é o que vai permitir, eventualmente, que uma família seja salva. É verdade. E você sentiu de alguma forma como isso pode estar acontecendo no caso dele? Sim. Sim, porque eu, quando nova, eu tive um aborto e casei. Pelo fato de eu ter tido um aborto, meu sonho era ser mãe, né? Preencher aquele vazio. Só que foi passando os anos e eu nunca engravidava. E eu passava de médico em médico. E por causa desse aborto eu tive depressão, uma depressão muito profunda. Não pensei em tirar minha vida, mas também eu tinha praticamente desistido dela, tinha perdido o prazer da vida. E foi passando o tempo e eu não engravidava, passei de médico em médico e todos os exames mostravam que estava tudo bem comigo. Até um determinado dia descobri que o problema vinha do meu marido. E todos os médicos desacreditaram. Falaram: olha, você não vai ser pai, desiste, você só vai ser pai se você adotar uma criança. E aquilo abalou muito o nosso casamento por parte dele. Ele se sentiu muito abalado, porque ele sabia que meu sonho era ser mãe, né, pelo ocorrido. E nós fomos empurrando o nosso casamento com a barriga. E a depressão foi aumentando, foi aparecendo tantos problemas. Eu fui tendo síndrome do pânico toda hora. Tinha surtos de síndrome do pânico. E acredito também que ele tenha tido os problemas dele. Só que ele era uma pessoa muito fechada. Hoje em dia ele não é tão fechado assim, mas antigamente ele era uma pessoa muito fechada. Não gostava muito de se abrir. Até chegar um determinado momento que a gente ouviu falar de um médico que era muito bom e que poderia ajudar a gente a solucionar o nosso problema. E meu marido procurou e o médico falou que aquilo seria super tranquilo, rápido de resolver, e assim foi. Ele fez a cirurgia e falou: olha, eu vou dar um prazo de 6 meses para você começar a produzir espermatozoide. Daqui a 6 meses eu quero que você volte para a gente começar a fazer os exames. E em 3 meses eu fiquei grávida. Só que o curioso foi o seguinte: eu tenho um tio que ele é pastor. E dias antes, acredito que foi um mês antes, ou alguns dias antes de eu descobrir a gravidez, ele entrou em contato com meu marido e falou que eu ficaria grávida, porque Deus ouviu as minhas orações e queria realizar o meu sonho. E estava enviando uma criança para o meu ventre. E ele guardou aquela informação. E logo em seguida eu engravidei. E ele teve que me mostrar a mensagem. Então, assim, meu filho chegou como um presente, uma resposta de oração. Existe muito desafio, nós como pais de autistas, porque não é fácil lidar, porque a gente vai percebendo desde o começo que existe algo diferente na criança. E a gente se culpa muitas das vezes, achando que, né, o que a gente está fazendo de errado, por que a criança está reagindo assim, por que as pessoas reagem assim aos nossos filhos. E a gente começa a sentir uma culpa, um peso muito grande nos ombros. Quando vem o laudo, é como se fosse um alívio. Mas, por outro lado, a gente tem a sociedade pela frente. E a dificuldade do nosso filho de se encaixar no mundo. Mas eu vejo isso como um grande aprendizado. Para mim, para a humanidade e para ele mesmo. Então, nada é por acaso. Eu acho que tudo tem um propósito. E que com certeza ele veio com a missão de salvar a mim, ao meu marido, a nossa família, talvez até algumas pessoas com que ele vai ter contato futuramente, porque cada ser humano ele tem um propósito aqui na Terra. Ele não foi colocado aqui na Terra sem nenhum propósito, sem nenhuma missão.
E sim, ele salvou, podemos dizer que sim, ele salvou o nosso casamento. Então, ele vem ensinando muita coisa e eu preciso aprender ainda muita coisa com ele. O seu filho, na lembrança que ele tem, tudo leva a crer que ele não era autista. Ou seja, o autismo ou a cegueira ou qualquer situação, uma dificuldade de locomoção, qualquer situação, ela não é da essência da pessoa. É dessa experiência que ela está tendo. É isso que eu consigo concluir a partir da história contada por você. Em nenhum momento você se referiu ao seu filho, ou ele próprio se referiu a ele mesmo na vida anterior, que fizesse você entender que ele tinha que ele vivia uma mesma situação física ou uma mesma situação emocional. Ele não parece ter sido autista nessa experiência do tsunami. O que você acha disso? Ele era uma outra pessoa, né? Ele veio com uma outra roupagem para aquele determinado momento. Nessa vida, ele teve que vir com essa roupagem porque ele tinha uma missão. E a missão dele inclui o autismo. Eu acho que ele realmente veio trazer isso porque era necessário trazer essa questão para o meu ambiente, para a minha vida, porque de repente é algo que eu preciso trabalhar em mim, meu marido precisa trabalhar, ou as pessoas que estão ao meu redor precisam também trabalhar. Então ele veio com algo que precisa ser olhado por outras pessoas com mais cuidado. Eu acho que essa é a verdade sobre ele. Ele veio com uma missão. A missão que hoje em dia o ser humano ele tem dificuldade para lidar com as dificuldades dos outros, né? Então ele veio para, nesse momento do planeta Terra, que realmente é tão caótico, e o ser humano ele precisa olhar as diferenças e acolher e ajudar, né? Hoje se fala tanto do autismo, mas pouco se sabe lidar com ele. E isso que a humanidade está precisando nesse momento. Aprender a lidar com as diferenças dos outros. Amar, aceitar, apoiar. Então foi um momento propício para ele. Foi um momento propício para todos nós. Todos nós temos que aprender sobre isso. Então eu acredito que ele veio mais para mim porque eu preciso aprender muitas coisas com ele. E eu tenho aprendido, embora exista muita dificuldade ainda, né, em lidar com alguns sintomas. Seu filho contou que quando ele morreu, ele foi para um lugar onde ele enxergava 360 graus, ou mais ainda, esfericamente, em todas as direções, e que ele foi comunicado de que ele só voltaria depois que aquelas pessoas que ele estava observando morressem. Ou seja, ele estava em outro plano, de uma certa forma, acompanhando pessoas que estavam neste plano. Exatamente. Isso ele ficou confuso. Por isso que ele queria me ajuda, ele queria entender. Ele falou: mãe, eu estava em outro lugar e eu via as pessoas, só que eu só ficava expectando. Ele falava assim. Eu falei: filho, você era um espectador? Ele: sim. Eu só podia ficar observando as pessoas e observar até o fim de cada uma delas para eu ter a permissão de voltar. Então, assim, ele via do outro lado o que acontecia aqui no plano terreno. Ou seja, dá a entender de que havia um aprendizado a ser feito por ele nesse local onde ele estava. Carlos, eu também acho importante lembrar que eu acredito que desde pequeno, quando ele se preocupava com a morte, é porque ele tinha alguns flashes de memória. Quando ele me relatou a questão da lembrança dele, da vida anterior,
ele dizia que sempre via escada, a mesma escada. E que não via em sonhos. É como se ele tivesse visto há muitos anos atrás essa escada. E ele sempre via flashes dessa escada quebrando. E ele não entendia. E a partir do momento em que ele lembrou da vida dele passada, para ele fez sentido que aquela escada era referente à torre de vigilância, onde ele estava, exatamente a escada que quebrou no momento da morte dele. Para ele, é como se fosse um mistério resolvido. Bom, essa escada que eu sempre me recordava era sobre a minha vida passada, e hoje para mim faz sentido. Agora nós vamos mostrar os vídeos que você fez para que as pessoas possam ouvir a voz do seu filho, que vamos preservar a imagem, conforme combinamos antes, mas para que as pessoas percebam a autenticidade de toda essa história. O que você se lembrou da sua morte? Mamãe quer que você conta o que você lembra. O que você sonhou? Não é sonho. Não foi um sonho? O que você lembra, então, dessa memória que você teve? Você lembrou isso do nada ou você já vem lembrando isso já há muito tempo? A Flor coloca vídeo de tsunami toda hora. Aí fez com que você se lembrasse do que aconteceu? Uhum. E como é que era o tempo que você viveu? Nublado. O tempo estava nublado quando você morreu? Estava nublado? Me fala como é que era o lugar onde você vivia. Uma vila bem antiga. Numa vila bem antiga? Tinha mais alguma coisa nesse lugar? Tinha o quê? A torre de vigilância. Uma torre de vigilância? Tá, mas tinha mais alguma coisa nesse lugar onde você vivia? Ele era perto de alguma coisa? Não, só tinha casa mesmo em volta da torre de vigilância. Você lembra como é que era a sua casa por dentro ou não? Não? Esse lugar que você vivia ficava próximo de quê? Floresta e uma praia. Floresta e uma praia? Você lembra como você se vestia? De roupas antigas. De roupas antigas? A onda chegou e você correu para a torre ou você já estava na torre? Já estava na torre. Você já estava na torre? Você estava sozinho? Estava com quem lá? Meu esposo, namorada. Era sua esposa ou sua namorada que estava com você na hora? E o que aconteceu com essa torre? Só uma escada caiu. A escada caiu e... O que aconteceu em seguida? Eu acho que Deus me segurou. Você acha que Deus te segurou? Como assim? Por que você acha que Deus te segurou? O que você sentiu na hora? Nada. Nada? Como é que foi? A onda chegou e derrubou a torre? Ou a torre caiu sozinha? Aí você caiu na água depois que a torre chegou? Como é que foi? Explica pra mamãe como é que foi, que aconteceu. A água derrubou a escada. Eu caí e eu acho que Deus me segurou. Você estava dentro da torre ou você estava subindo as escadas? Subindo as escadas. E como é que a sua namorada ou esposa foi parar lá? Você lembra? Eu também estava subindo. Ela também estava subindo com você? Mas você falou que você já estava na torre quando a água chegou. Como é que foi? Você viu a onda chegando e correu para lá? Ou você já estava lá na torre com a sua namorada e quando você viu a onda chegando, você subiu ainda mais as escadas para se proteger? Como é que foi? A última palavra que você falou. A última parte? Você já estava na torre com a sua namorada.
Aí quando vocês viram a onda se aproximando, vocês correram, subiram as escadas mais ainda para ficar mais no alto? Uhum. Você lembra a sua idade? 18 ou 20. E você lembra da idade da sua namorada, da sua esposa? Ela era mais nova ou mais velha que você? Mais novo. Você lembra como ela era? Não, também não. Você fazia o que nessa época? Você trabalhava ou você não trabalhava? Você lembra o que você era ou não? Eu só proteger minha vila. Você protegia a sua vila? Tinha mais alguém naquela torre com você, além da sua namorada, da sua esposa? Ou era só vocês dois naquela torre? Só nós dois. Só vocês dois? E o que você sentiu na hora que você morreu? Nada. Nada? Como foi quando a onda bateu na escada? Qual era o tamanho da onda, você lembra? No tamanho daquele poste. A onda era do tamanho do poste? Tinha pessoas perto da torre de vigilância ou não tinha ninguém nessa hora? Estava vazio, as pessoas estavam dormindo, as pessoas estavam trabalhando, como é que estava? Tava vazia. Estava tudo vazio? Você ouviu algum barulho ou você não ouviu nada? A onda bateu e ficou tudo em silêncio? Como é que foi? Hoje foi todo em silêncio. Ficou tudo em silêncio? E depois que ficou tudo em silêncio? Você já estava morto. O que aconteceu? Você lembra? Deus me segurou e me apagou. Deus te segurou E me apagou. e te apagou? Tirou minha vida do meu corpo. Tirou a vida do seu corpo? E você foi levado para algum lugar? Uhum. Para onde? Só sua barriga, eu acho. Você ontem falou para a mamãe que você viveu num tempo muito, muito antigo. Muito antigo quanto? Você lembra, mais ou menos? No tempo da sua avó, no tempo da sua bisavó, ou era mais antigo? No tempo da minha vida. Hã? No tempo da minha vida. No tempo da sua bisa? No tempo da sua bisa. No tempo da sua bisa ainda era 1940, 44. Você acha que era esse ano ou era muito mais tempo antes? Muito mais tempo. Ah, então não é no tempo da sua bisa, né? É muito mais tempo. Agora fala pra mim. Você disse que você lembra disso a partir de que idade? Começou a lembrar disso com que idade? Foi agora ou você já vem lembrando disso há algum tempo? No caso, são os 7 e 8 e 9. Começou a lembrar a partir dos 7 anos? É? Você Não, falou... 8 anos. É 8? É, você falou pra mim que você sonha com a água. Conta pra mamãe. Como é que é esse sonho? Eu um sonho que eu me afogava. Aí eu vi as pessoas lá do céu. No seu sonho, você se afoga, Eu me mato. você corre pro mar e se mata? Se mata afogado? E o que acontece em seguida? Aí eu vou pro céu. Aí você vai pro céu. E o que acontece quando você tá no céu? Só fico vendo as pessoas pelo final. Você fica vendo o final das pessoas no céu? É? Explica pra mamãe como é que é isso. Você fica olhando lá do alto? Você fica... Aonde você fica quando você tá no céu? Você Qualquer tá lugar. Você fica em qualquer lugar ou você fica só no alto olhando? Eu só fico ao redor das pessoas. Você fica ao redor das pessoas? Eu sou muito veloz. Você é muito rápido? É?
Você consegue ir para vários lugares ao mesmo tempo? É. E você fica fazendo o que perto dessas pessoas? Só vendo elas. Só observando? Esperando o final delas? Para quê? Você sabe? Por que que você fica ali observando ela? Isso no seu sonho, né? Você fica ali, você se suicida. Aí você é levado para o céu, não é isso? E você ganha um poder de ser muito rápido e de estar perto das pessoas ao mesmo tempo. De várias pessoas ao mesmo tempo, só observando elas. Mas vamos voltar para a parte que você está contando para a mamãe do que acontece quando você morre. Você fala que toda vez que você está sonhando, e no final, foi isso que você contou para a mamãe ontem. Toda vez que você está sonhando, você sempre se joga no mar, né? Porque você sempre quer morrer novamente. Você sempre quer voltar. Não, mas quando eu tenho todos os sonhos, eu tenho o mesmo corpo que eu morri. Sempre tem o mesmo corpo? Como assim o mesmo corpo? Eu morri. Ah, o corpo que você morreu lá na sua vida passada? É, filho. E você lembra como é que era seu corpo? Como é que era a cor da sua pele? Como é que era o seu cabelo? Não. Mas como é que você sabe que você tem o mesmo corpo se você não lembra? Eu gosto da minha altura. Você era alto, baixo? Como é que você era? Era alto. Você era alto? Você disse que toda vez que você sonha, no final do seu sonho, você está sempre correndo para o mar, para se jogar no mar. Você quer morrer, né? Você quer voltar. Você quer voltar à vida que você tinha? Não. Para onde você quer voltar, então? O que você quer voltar? A vida aqui. Tô tentando acordar, mas eu não consigo. Entendi. É como se você tivesse se sentindo preso no passado, né? E a única forma de você voltar para a realidade é se jogando no mar? É? Mas aí você diz que quando acontece isso no seu sonho, você se joga no mar, você diz que morre e fica olhando as pessoas, observando o final da vida delas para você poder voltar. Não foi isso que você falou para a mamãe ontem? Uhum. Você só pode voltar. Você disse para a mamãe ontem que você só podia voltar quando a vida das pessoas terminassem. Das pessoas que você estava olhando. Mas nesse lugar escuro, não tinha ninguém perto de você? Ou tinha outras pessoas perto de você e você não via? Ninguém tinha perto de mim. Não tinha ninguém perto de você? Entendi. Você não via nada? Ninguém? Não ouvia nenhum barulho? Ouvia? Nada, era silêncio e escuridão total. É? Tá, e como é que foi voltar para a barriga da mamãe? Não era você. Não era eu? Era uma outra pessoa ainda? A minha família não era você. A ideia escolheu você. Aí eu nasci. Foi Deus que escolheu ou foi você que me escolheu? Deus que escolheu. Você vinha em uma outra família, é isso? Ou você já nasceu em outra família? Não entendi essa parte. Já viram a sua barriga? Oi? Já viram a sua barriga? Não entendi, fala direito. Eu já vi a sua barriga. Você já veio na minha barriga?
E por que você tá falando que não era eu? Era outra pessoa. Como assim? Como fosse minha família no sonho passado. Oi? Como fosse na minha vida passada, não era você. Ah, na sua vida passada, a sua mãe não era eu? Era outra pessoa? Uhum. Aí você morreu e teve que esperar o momento certo para você vir para minha barriga? Uhum. Entendi. Mas você acha que não era eu, a sua família no passado, a sua mãe no passado, por causa da aparência da mamãe? Era diferente? Mamãe era diferente no passado? Ou você acha que era uma outra pessoa? Uma outra pessoa. Era uma outra pessoa? Entendi. Então aí o Papai do Céu foi, colocou você na barriga da mamãe. Aí você nasceu e com 7, 8 anos você começou a lembrar dessas coisas da sua vida passada? Qual foi a primeira coisa que você começou a lembrar? Não sei. Você não lembra quais foram as primeiras coisas que você começou a lembrar da sua vida passada? Era só a escada mesmo. Você só lembrava da escada? Você subia nas escadas? Você lembra da praia que você vivia lá? A praia que trouxe a onda. Você lembra como era a praia? É que nem de Monte Alto. Parece com a praia de Monte Alto? O que? A terra era branca? Tinha árvores ou não? Não tinha árvores. Era normal. Era normal? Então tá bom. Onde você vivia, na vila, tinha muitas casas ou era pouquinhas casas? Poucas casas. Poucas casas? Você tem um filho autista que tem uma lembrança de uma vida anterior. Ao mesmo tempo, ele conta que sonhava dentro do seu ventre, que foi avisado que voltaria no tempo certo para salvar uma família. Você vive ao mesmo tempo com a dificuldade relatada por você de inserção numa sociedade que não sabe muito bem como lidar com tudo isso. Eu digo a você, o que nós precisamos aprender com essa sua experiência nesse momento tão complexo do planeta em todos os sentidos? Quais suas palavras de incentivo para que nós evoluamos junto com você? Bom, Carlos, eu acredito que essas experiências só mostram que nós temos muito a aprender um com o outro. Aprender com a vida, aprender que a morte não é o fim, né? Que a gente está de passagem, mas não é o fim, e que se for preciso voltarmos, nós vamos voltar até aprendermos a ter cuidado, a ter amor, a ter compaixão, empatia com o próximo. Porque fomos colocados aqui exatamente para isso, para cuidarmos um dos outros, ajudarmos nas dificuldades um dos outros, para que a gente possa evoluir como espírito, como pessoa. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?